Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui, para passar para vocês um pouco do conhecimento no qual eu adquiri ao longo da vida. Ou seja, hoje eu quero contar aqui uma história baseado nos meus aprendizados, baseado nos conhecimentos que eu adquiri até o momento, e eu resolvi passar esses conhecimentos para algumas pessoas, porque eu já passei por diversos transtornos na minha vida, justamente por eu não entender, não ter o conhecimento e às vezes também querer fazer as coisas de uma forma não aceitar as opiniões. Ou seja, quantas pessoas falaram para mim lá no passado para que eu trabalhasse em silêncio, não contasse tudo que a pessoa vai fazer, ou seja, os seus planejamentos, os seus objetivos, porque isso traz diversos transtornos. Aparentemente, a gente fica feliz, está falando dessas realizações, do que pretende fazer, dos seus projetos, mas isso traz um transtorno enorme na nossa vida. Porque a partir do momento que nós falamos, o nosso cérebro já entendeu como uma conquista. E isso vai trazendo uma série de desmotivação. Aos poucos nós vamos se desmotivando. Porque a gente, ou seja, o nosso cérebro, ele aceita uma vontade. Quando você tem um foco, tem um objetivo, a gente está motivado. Mas a partir do momento que nós conquistamos, nós não damos tantos valor. Por exemplo, você tem um sonho em construir uma casa. A partir do momento que você construiu aquela casa, isso se tornou uma coisa natural, uma coisa normal. Assim como você tem o objetivo de ganhar R$ 10.000 por mês. Quando você passa a ganhar R$ 10.000, isso não te motiva mais. Segundo o tem uma pessoa, esqueci o nome dele agora, que ele fala sobre que a teoria da motivação, que salário não motiva. O salário é imotivacional, ou seja, porque quando você passa a ganhar esse salário, você acaba achando que isso é a coisa mais natural do mundo, porque você fala assim, não, eu mereço ganhar isso, eu ganhar esses R$ 10.000. Agora, ele é motivacional para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Passar a ganhar 10 salários mínimos, naquele momento, até ele não alcançar isso, ele acha que isso é motivacional. Mas quando chega lá, essa desmotivação acaba. O motivo é quando a gente fala isso para algumas pessoas que a gente está planejando, está construindo um sonho, as pessoas ali, nesse momento, o seu cérebro já dá aquela imaginação como você já conquistou. E a sua desmotivação vai diminuindo. E não foi culpa das pessoas, foi culpa sua mesmo que você foi lá e falou. Se você trabalha em silêncio, trabalha ali focado, sem contar nada para ninguém, ninguém está sabendo dos seus planejamentos, ninguém está sabendo do seu foco. E lá na frente, quando você estiver colhendo os frutos da semente na qual você plantou, as pessoas vão virar para você e vão falar que você teve sorte. Mas a sorte aí foi o encontro da preparação bem feita, com dedicação e em silêncio, para que você possa ter alcançado os objetivos na qual você almejou. Então, a partir de então, a partir do momento, se você é de umas pessoas, assim como eu fui, falava tudo para as pessoas, vamos se manter, vamos controlar nossas emoções e não vamos contar mais nada para ninguém. Planeje em silêncio, porque se não der certo, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Mas você e eu, me incluo nisso. Hoje eu já estou me policiando, já estou trabalhando em silêncio. É difícil que as pessoas vão se afastar de você, vão dizer que você é um egoísta, vão dizer que você é pessoas metidas, mas isso não é nada disso, é o princípio da sabedoria.
Porque a partir do momento que você fala para as pessoas, você até pode, eu conquistei tudo aquilo que eu queria, mas foi muito esforço, gastei energia desnecessária, poderia ter economizado muito menos e mais e menos tempos, porque a partir do momento que você fala, as pessoas vão torcer contra você. E todos os momentos ela vai dizer que você não consegue, você tem que investir mais energia, se dedicar mais, mais tempo, mais recursos para você vencer aquelas barreiras, para você vencer aqueles obstáculos. Isso não é impedimento? Lógico que não, mas você poderia ter conquistado muito mais fácil e com menos estresse. Tantos projetos da vida da gente que não funcionam, e aí, se você não ter falado, você vai ficar um momento que você vai ficar tranquilo, vai ficar despreocupado. Mas a partir do momento que você fala que você não conquista, as pessoas todas, principalmente as pessoas pessimistas, vão virar para você e vão dizer: tá vendo? Eu não falei que isso não dava certo, não era para você isso. Então, faça esse planejamento em silêncio e continue plantando as suas sementes, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos da semente na qual você está plantando. Mas se você é daquelas pessoas que é pessimista, que vê as coisas que isso não é para você e você manda essa mensagem para o seu cérebro, o nosso cérebro gosta da zona de conforto. Ele gosta de ficar em uma zona que no o mínimo de gasto de energia possível. Então, se você mandar essa mensagem, ele vai dizer assim: "Que ótimo que eu não vou me esforçar". Então, nós precisamos trabalhar o tempo necessário, lógico, dentro dos nossos padrões, descansar nossa mente nos momentos necessários, se alimentar, tanto alimento para nos dar energia, ou quanto alimentação de palavras, ouvir boas palavras, ouvir pessoas que têm um mindset de crescimento, que sempre está motivando você a seguir adiante, porque tem pessoas que são pessimistas, pessoas que só levam o tempo a te criticar, a te reclamar, a falar as coisas e todas as pessoas, ou seja, boa parte das pessoas, o faz isso. É, às vezes é sem intenção, mas isso também traz diversos transtornos, porque uma palavra lançada é que nem uma flecha, não tem marcha ré. Depois que você lança, já foi. Certa vez tinha uma mulher numa vila que era uma daquelas pessoas fofoqueiras, vivia fofocando o tempo todo. E aí, quando foi um dia, ela ficava ali fofocando, falando, pegou pesado, ou seja, com a vizinha, falou a beça dessa vizinha. E aí chegou um momento que ela se arrependeu e ela foi até o padre fazer uma confissão, ou seja, para tirar aqueles pecados, ou seja, fazer uma reconciliação, que ela o tinha falado daquela vizinha e não era aquilo tudo. E aí o padre foi, né? Falou: você faça o seguinte, você vai em sua casa, chega lá, você pega uma galinha, mate, despende, pega as penas, sobe em cima daquela torre, daquela ali da igreja, e de lá você solte em uma. Solte, é a sua missão, vai soltando em uma. Cada uma palavra que você falou lá sobre ela, você perdoa, você fala, e depois você aqui, vem aqui e conta para mim como que foi essa sensação. Ela foi lá, pegou aquela galinha motivada, foi, tirou todas aquelas penas, subiu lá em cima daquela torre e ficou. Todas as penas, cada uma, ela falava, pedia um perdão sobre aquela mulher. E aí o seu coração foi ficando aliviado, foi ficando leve, solto. Depois ela desceu daquela torre e aí tinha muitas pessoas ali observando aquela cena, porque nós sabemos, em todo lugar tem os curiosos. E aí, vendo, ela desceu, desceu ali, foi até a igreja novamente, lá falar com o padre, olha, eu vim aqui porque é a minha missão, eu fiz, até eu filmei a caspena, o vento levando, era aquela coisa mais linda do mundo.
E aí o padre falou: "Não, não acabou ainda". Ela: "O quê? Não, não acabou. Agora você faça o seguinte, você vai em volta dessa torre e pegue pena por pena. Quantas penas você soltou e você procura, traga todas de volta aqui para mim". Aí ela falou: "Ah, isso aí agora é impossível. Isso eu não tenho mais controle. Já saiu fora de meu controle. Não tenho mais como fazer isso. De ter pegado a galinha, ter matado, pegado as penas, subido lá, isso estava dentro do meu alcance. Mas agora já saiu fora do controle. Não tem mais como eu ir pegar essas penas, porque o vento já levou". É, é desse jeito, assim são as palavras. As nossas palavras têm poder de crescimento e de regressão. Aquelas palavras que a gente fala, ela tem poder, ela vai embora, vai levar aonde o vento leva, ou seja, o que a gente fala é igual folha seca, leva para onde o vento realmente acha que deve levar e uma hora vai parar. Mas é impossível depois disso a pessoa ir lá e conseguir. Ou seja, depois que você soltou uma palavra, o estrago está feito. Então pense bem antes de falar, se conscientize. É igual a forma, tem tudo a ver com esse assunto que eu estou falando, porque nós temos que planejar em silêncio, medir bem as palavras. Ou seja, eu quando eu tinha 20 anos, eu ainda era analfabeto, fui para São Paulo, né? E meu objetivo, meu sonho desde criança era estudar. Mas na roça eu não tinha condições de estudar, porque além de não ter escola, não tinha transporte, ficava longe, uns 20 quilômetros da cidade. Então era inviável. E também não tinha condições de ficar na cidade só justamente para estudar, porque os meus pais não tinham condições de a gente ficar lá na escola, eram 7 filhos, na escola na cidade, e quem ia trabalhar para alimentar? Eu era o segundo filho, ou seja, tinha o primo mais velho, eu sou o segundo, e nós era quem já ajudava na agricultura e na pecuária desde os 6 anos de idade, ali trabalhando, então não tinha nem interesse lá na década de 80, 90, ali nos anos do início 90, ninguém tinha interesse, ou seja, a maioria dos pais não tinha interesse pelo sistema educacional, porque também não era assim o foco dos objetivos e era muito caro para estudar e as pessoas que não tinham condições não estudavam. E aí eu fiquei esse tempo todo, até os 20 anos. Quando foi com 20 anos de idade, eu fui, né, fui para São Paulo, ali foi difícil, meus pais não queriam, era aquela confusão, porque imagina, lá no passado os pais tinham a mão de obra dentro de casa, os filhos ajudavam. Hoje é diferente. Antigamente, quando nascia um filho, os pais diziam mais um braço para trabalhar, e hoje é mais uma boca para alimentar. E aí fica nesse critério, nesse processo, mas aqui não estou criticando. Cada sistema é um sistema, hoje o sistema social é dessa forma e nós temos que adaptar essa realidade. Tanto é que existem leis definindo, ou seja, determinando cada processo. Lá atrás não tinha. Na década de 80, por exemplo, não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes ali, antes de 88, não existia a nossa Constituição, na qual tem os nossos direitos sociais. Existia outra Constituição, mas uma Constituição ainda que tinha ali os benefícios e as coisas foram criando a partir dessa nova Constituição, que é a Constituição de 88. E aí, quero dizer que hoje nós temos que trabalhar dessa forma. E aí eu cheguei em São Paulo, semi-analfabeto, não sabia nada. Fiquei 4 meses ali sem arrumar emprego na casa de um tio meu, ali de favor. Graças a Deus ele me recebeu muito bem. Fiquei ali esse tempo todo ajudando ele ali nas tarefas domésticas, porque ele trabalhava, era sozinho e eu fiquei ali ajudando ele. E também, assim, em troca ali de moradia, de alimentação. É difícil isso, mas eu tive esse apoio. E aí, com 4 meses, um outro tio meu que estava lá era mestre de obra e conseguiu arrumar um serviço lá na construtora, mas de lavador de rua. Eu comecei ali lavando rua
e eu vi que aquele serviço era muito pesado, era um serviço que não era para mim, porque o meu foco era educação, estudo, fui estudar, fui entrei, me matriculei. Para eu me matricular no supletivo, eu fiquei 15 dias na fila. Ou seja, soube que ali naquele bairro tinha uma escola e eu fui lá, passei a noite na fila, mas no dia seguinte não tinha mais vaga. E aí eu resolvi, né, fazer uma lista de espera e colocamos ali umas 10 pessoas que estavam ali na fila, colocamos o nome. Na segunda-feira que se iniciou as aulas, eu estava lá na portaria. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, aí até quarta, quinta existia alguém ali ainda, um ou dois, né? Mas aí desistiram. Na segunda-feira da semana seguinte só estava eu e o segurança da escola. Fiquei até a sexta novamente. Aí, ou seja, na sexta-feira o segurança lá da portaria falou: ó, hoje é o último dia, se não tiver vaga hoje, se encerrou. Mas ele fala: fica aqui que eu vou lá ali conversar com a diretora, depois que os alunos entraram todos, aí ficou mais tranquilo ali na portaria. Ele foi lá, eu fiquei ali na portaria, ele foi lá, conversou com a diretora, depois a diretora me chamando eu entrar, eu fui lá, conversei com ela, ela perguntou se eu queria estudar, eu falei: meu objetivo, é meu sonho, vim do Nordeste, eu tô aqui para estudar. Ela falou: é, nunca vi uma cena desse tipo, mas eu vou dar essa oportunidade, porque muitas pessoas desistem. Mas eu fui lá, encarei, né? Terminei o supletivo, a época, fiz, depois entrei nas faculdades, fiz minhas pós-graduações, mas mesmo assim, quando eu falava, né, para as pessoas riam de mim, debochavam, falavam que eu não ia conseguir, porque cavalo velho não aprendia. Isso era os amigos, familiares, com exceção de um primo meu, que eu quero agradecer, tive muito apoio dele, ele já tinha estudado ali até o ensino médio na época, né, antigamente colegial, e aí ele me ajudou muito também com esse processo, né? Ali, aí, né, nós pegava jornal velho para ficar lendo, para ficar aprendendo, não para ler a lei, para saber das notícias, sim, mas para desenvolver um pouco da leitura. Nós sabemos como que era difícil lá no passado, não era fácil que nem as informações. Hoje as informações estão na palma da mão, andam na velocidade da luz e as pessoas não querem. Ou seja, nós aqui do conhecimento preparamos um banquete saboroso com a plateia sem apetite, e está tudo certo, igual os professores estão fazendo com nossos alunos. Leva todo o conhecimento, mas eles não estão nem aí. Lá na frente, possivelmente, isso pode trazer diversas dificuldades. E aí eu falava para as pessoas que não ia conseguir, e eu conseguia porque eu investia muito recurso, ou seja, gastava energia a mais do que se eu falasse. Se eu não falasse, ninguém estava sabendo do que eu estava fazendo. Assim como eu resolvi também estudar para concurso, eram as pessoas falando que não dava certo, e aquele transtorno, e cada um que você não passava, não era aprovado, as pessoas te criticavam, mas você tinha aprendido uma forma, cada um que você passa, você sai mais experiente. Ou seja, da mesma forma, quando eu fui tirar a habilitação, as pessoas falava que eu não conseguia, porque A e B já tinha tentado e não tinha conseguido. Eu falava, cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Fui lá, foi estressante, gastei recursos, mas fui lá e consegui isso lá na década de 90, ainda praticamente semi-analfabeto, mas foi assim, vitórias conquistadoras que depois que eu ia lá, quem vencia, isso era muito importante. Mas eu também quero agradecer essas pessoas, mesmo que foi muito estresse, muita coisa, porque quanto mais essas pessoas eram contra mim, mais eu era a favor de eu ir lá e conquistar. Ou seja, você gasta muita energia. Mas para que nós possamos hoje ter mais tranquilidade, se estressar menos, depois que a gente aprende, a gente não precisa ficar buscando a aprovação de outras pessoas, a gente não precisa ficar falando do que vai fazer, justamente para a gente não se estressar, não gastar essas energias, porque nós só temos uma única vida, nós temos que cuidar dela, ninguém vai cuidar de você. Então,
resolve cuidar de você. Eu conheço pessoas que não sabem fazer nada para elas, só faz para os outros. E lá na frente vai se decepcionar, porque quando a gente busca a aprovação de outras pessoas, é uma das maiores decepções da nossa vida. Porque enquanto você estiver agregando algo para elas, vai ser maravilhoso, elas vão te aplaudir, vão dizer que você é legal, vão dizer que você é bom. No dia que você não fizer mais, não puder fazer, porque vai chegar um momento que você não vai poder fazer. O destino nosso é esse. E nesse momento, você vai ser considerado como uma pessoa ruim. Certa vez, na floresta, tinha um burrinho que ele era quem socorria todos os animais da floresta. Todos os animais que precisavam de algo, corria até esse animal para que ele pudesse ajudar. E esse animal, ali bondoso, não sabia dizer não, ia lá e todas as vezes fazia para os outros animais, ou seja, não deixava barato. Então ele era assim o rei da floresta. Todas as pessoas, ou seja, todos os outros animais ia lá à procura dele quando precisava. Era aquele faz de tudo. E aí, quando foi um dia, chegou a coruja e falou, olhou para aquele burrinho já ali cansado, que não aguentava mais carregar nem o seu próprio peso, mas mesmo assim ainda não sabia dizer não. Aí falou, meu amigo, saia dessa vida, cuide de você está se acabando aos poucos, aprenda a dizer não. Aí o burrinho ficou ali com aquelas orelhas já cabana, ou seja, ali mole, já desgovernado, quase sem energia. Diz, não, você não está vendo que você não está mais aguentando? No dia seguinte chegou o coelhinho lá, de repente, rápido, na toca do burrinho lá, falou, meu amigo, me ajude, hoje o vale está muito frio, cheio de neblina, eu preciso atravessar esse vale, é muito perigoso para a gente buscar uma cenoura, vamos comigo? O burrinho respirou, pensou 1000 vezes ali para dizer não, e aí ele ficou constrangido, mas graças a Deus ele teve a sabedoria e inteligência de dizer assim, meu amigo, hoje eu não posso, hoje eu vou cuidar de mim. Agora você é rápido, você consegue ir lá e pegar a sua cenoura para os seus filhos muito bem, rapidamente, mais rápido do que eu. O coelho ficou ali parado, que não entende, não, sem imaginar como que aquele burro deu aquela expressão, porque ele nunca tinha feito isso. Aí ele pensou, né? Aí foi, né? Baixou a cabeça e falou: tá bom. Saiu ali mais rápido possível, foi lá, pegou as cenouras, alimentou os filhotes, né? E ele agradeceu, porque ele aprendeu, porque o não é libertador. O não, e quando você fala o não para as outras pessoas, você está deixando de falar um sim para você. E aquelas pessoas não vão fazer, porque ninguém vai fazer algo enquanto alguém está fazendo. Agora, no dia que você aprender a dizer não, as pessoas vão aprender a fazer. É simples assim. E não é maldade, é porque Deus deu essa oportunidade para cada um cuidar de nós. Nós que temos que cuidar. Como que eu vou cuidar do outro se eu ainda não consigo cuidar nem de mim? Aí no dia seguinte chegou a foca pedindo para ele ensinar os filhotes a nadar. Ele falou para ela: olha, você nada muito bem. Hoje eu estou ocupado, não posso fazer isso. E seus filhotes, seus filhos, vai ser glorificado você mesmo ensinando eles. Aí foi lá, né, ela ensinou e aquela coisa, os filhotes ficou maravilhado. Quando foi o dia seguinte, precisava fazer uma ponte, correr atrás desse burrinho para fazer essa ponte. Ele falou: olha, já que é para o bem de todos, por que nós não se reunir todos e fazer? Aí foram lá todos e se reuniram, fizeram aquela ponte linda e maravilhosa com esforço de cada um. Ou seja, isso sim é união, isso sim que a força faz a união, ou seja, em conjunto. Mas só um fazendo, os outros não vão fazer. Enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. Experimenta chegar em alguma residência ou numa empresa, se tem aquele alguém que faz tudo, ninguém vai fazer. Vamos ficar esperando até os 45 segundos minutos do segundo tempo para que possa tomar alguma decisões. Então, desde já, aprenda a dizer não. Seja um líder de si mesmo. Controle a sua vida, controle as suas emoções. Não é por maldade, é para o seu bem. Mas nós começamos a dizer sim, sim, sim. Até quando nós vamos conseguir realizar isso? Não sei.
Então, voltando à minha realidade, aí peguei todos os meus conhecimentos que eu já tinha adquirido, de graduações, de pós-graduações, de aí uns 20 anos estudando, eu retornei para a Bahia com toda a receita pronta, com todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, experiência. Quando eu cheguei, uma plateia totalmente já alienada a um sistema totalmente desconectado do que era antes. E aí as pessoas, por incrível que pareça, querem que eu volte para a minha estaca zero, para o passado que eu era antes. E isso, difícil, isso nunca vai acontecer, porque eu já trilhei esse caminho, eu já saí de uma situação, de uma realidade que lá é totalmente diferente da qual eu tenho hoje. Então não tem como voltar para expor um local que você já passou e lá não foi, não teve bons resultados, é um local que é inapropriado. Então as pessoas não entendem essa realidade, querem que você a todo momento esteja conectados. E não é por maldade, é por bem da própria pessoa, porque se você já deu um passo adiante, você já conhece que aquele caminho é intrafegável, como que você pode voltar para uma realidade? E as pessoas não têm até vontade, mas não têm coragem de seguir com você, e aí começa a te criticar. E tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, continue plantando a sua semente que você vai conseguir algo extraordinário. Então, foi a partir desse momento que eu realmente comecei a tomar atitude diferente, ou seja, não adianta você querer conversar, falar com as pessoas e as pessoas não querer seguir o que você está determinando, porque isso não vai ser bom para você, isso não vai ser bom para mim, é bom para elas, mas se elas acham que isso não tem sentido, tá tudo certo, continue, porque cada pessoa sabe o que ele quer. Só que lá na frente a conta vai chegar e as pessoas vão falar: por que que eu não fiz algo antes? É coisa simples, não plantas a sua semente, querem comer da semente que os outros plantam, e quem come sem plantar são os passarinhos, não vai ter sucesso e impede que as outras pessoas se desenvolvam. Elas impedem que as pessoas cresçam na vida. Então, já que acontece assim, continue plantando a sua semente em silêncio, acredite no seu projeto, siga a missão que Deus te mandou você aqui. É assim que a gente faz, é assim que eu estou fazendo nos dias atuais, seguindo o meu propósito, seguindo a missão que Deus me deu. Eu acredito em Deus e sigo o meu propósito. Porque se você for seguir as outras pessoas, você vai ter decepção, porque ninguém é amigo de ninguém. Experimenta na hora que você estiver passando por dificuldade, por necessidade, para ver se alguém vai chegar ao seu lado. Dificilmente. E mesmo que chegue, é de uma forma que você esperava algo mais, porque você nunca falou não para aquelas pessoas. E no momento que você vai precisar dessa pessoa, ela vai estar preparada e vai dizer que não pode te ajudar. É simples assim. Então, cuide de si. Qual é a pessoa mais importante do universo? É você mesmo. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Às vezes, se você, quando você faz, por exemplo, treinamento da área da segurança pública, aqueles bombeiros, aquelas pessoas que trabalham na área da segurança, eles falam primeiro você analise todo o contexto, se não tem risco, para depois você salvar vidas, porque só assim, imagina, você vai lá salvar uma vida, mas a sua é comprometida. Então, tem pessoas que desafiam, tem pessoas que acreditam piamente que aquilo não vai acontecer, que é o que nós conhecemos, chamamos de culpa consciente. Então, se planeje, faça tudo ali, só você sabendo o que você está fazendo, porque assim você vai colher resultados extraordinários. Lógico que nós temos pessoas importantes, temos famílias, temos filhos, temos esposa, temos pai, temos mãe, ou seja, todos nós somos pessoas
que a gente vive em comunidade, mas, de uma certa forma, nós somos individual, porque não existe outro ser igual a você. Deus foi tão maravilhoso que nenhum planeta de 8 bilhões de pessoas, segundo os estudos, já passou 120 bilhões de pessoas, não existe uma pessoa igual a outra. Então, por que que você tem que copiar? Por que que você tem que ficar buscando a aprovação de outras pessoas? Se você fazer do seu jeito, tá tudo certo. Agora, as pessoas vão debochar de você se você faz, se você não faz, se você faz isso, se você fala errado, se você não fala. Agora, na abertura da Copa do Mundo, um juiz brasileiro foi e teve que se expressar em inglês e ele deu a sua mensagem. Todos compreenderam, mas de uma forma que nós sabemos que cada sotaque é diferente. Imagina, uma pessoa, um brasileiro, vai falar o inglês, ele vai falar com um certo sotaque. Lá dentro, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, ele já fala diferente. Imagina uma outra pessoa que teve que estudar uma língua por fora. Ou seja, nós aqui do Brasil somos regionalizados. As pessoas do Nordeste têm um determinado tipo de sotaque. Lá no Sul é totalmente diferente. Aí umas pessoas ficam zombando que você fala errado. Não, são realidades. Dentro do estado de São Paulo, por exemplo, na capital, as pessoas falam de um jeito, no interior fala de outro. Ou seja, é assim. E as pessoas começam a zombar, a criticar. Então, se a gente se calar, acabou. Então, faça do seu jeito. Quantas pessoas não travam na vida, quantas pessoas não é bloqueada porque alguém, eu não vou falar não, porque alguém vai rir de mim. Dane, não se preocupe, deixe rir, deixe falar, siga o seu caminho, siga o seu propósito. Ninguém é 100%. Você é importante para algumas pessoas, você é importante pelo que você sabe. Logicamente que tem pessoas que não gostam do conteúdo que eu falo, e está tudo certo, eu não estou preocupado. Eu sei que uma coisa eu faço, eu transmito conhecimento para quem quer buscar esses conhecimentos. Se faz sentido para você, tá bem, ótimo. Se não faz, tá tudo bem. Não tem como as pessoas ficar querendo enfiar de goela abaixo aquilo que a pessoa não gosta. Motivo pelo qual nós não podemos buscar aprovação nas pessoas. Quando a gente busca aprovação, a gente vai se decepcionar, porque nós colocamos muita expectativa em outras pessoas e as decepções vêm. A partir do momento que eu comecei a botar expectativa em outras pessoas, querendo que aquelas pessoas se transformassem para o bem dela, não é para o meu, aí elas começam a ignorar, você começa a ter estresse. Então, faça sim, faça a sua parte, continue plantando a sua semente, e quem quiser acompanhar você, está tudo bem. Se não, está tudo ótimo. Eu hoje nem fico preocupado se a pessoa quer seguir, está tudo bem. Agora eu fico orgulhoso de algumas pessoas já ter falado para mim, falar, eu estudei, eu fiz uma faculdade, eu hoje tenho uma liderança, hoje eu sou gerente de empresa, porque lá atrás eu espelhei em você. Eu sei, tem pessoas disso, eu tenho amigos hoje lá em São Paulo, quando eu deixei lá para trás, que até hoje são meus amigos, mais do que as pessoas aqui no Nordeste, da onde eu voltei, da onde eu nasci. Ou seja, porque são pessoas que praticamente são limitadas, não querem dar um passo adiante, querem viver dentro da fofoca, querem viver dentro da multidão, e só 5%, segundo os estudos, são pessoas que se desenvolvem. Nós somos a média das 5 pessoas na qual nós convivemos. Então, se você está convivendo com pessoas tóxicas, com pessoas de mais de 7 fixos, a tendência sua é você regredir. A não ser que você seja uma pessoa de personalidade forte, não aceite essas opiniões e siga o seu caminho. Siga o seu propósito que Deus mandou. É assim que eu venho fazendo. Tenho dificuldade, muitas, porque as pessoas não concordam. Desculpa. As pessoas querem que você continue fazendo o que elas estão fazendo. E para você, isso não serve mais. Ou seja, é igual uma roupa. Você
compra uma roupa, você usa por um determinado período, vai chegar um momento que ela não vai servir para você mais. Ou você ganhou um pouco de massa, ou diminuiu, ou a roupa ficou inadequada. Aí não tem condições, você tem que trocar, você tem que deixar o velho e seguir em busca do novo, aprender, desapegar, ou seja, nós temos uma fala que nós falamos, nós precisamos aprender a perder para depois a gente ganhar. Mas tem pessoas que ficam tão presos dentro desse quadrado, não aceita, não quer que você se desenvolva e você vai ficar preso. Então, se você ficar buscando a aprovação das pessoas, isso vai acontecer. Eu conheço pessoas que ficam o tempo todo, veste uma roupa e fica perguntando para as pessoas se aquela roupa ficou boa, se ficou. Você não comprou, se a roupa foi para você, use você, se tá bom, se tá ruim, mas é o seu gosto. A partir do momento que você fala com uma pessoa, e tem pessoas que são pessoas verdadeiras, fala a verdade, você não gosta. Você fala para a pessoa e a pessoa não gostou, que é o gosto dela, falei, eu não gostei, ela foi verdadeira. E aí você foi, ficou chateado, não usa mais aquela roupa. E aí, quando uma pessoa é falsa com você, mesmo achando que aquilo é ridículo, confirma, tá tudo bem, aí você fica feliz, mas ela foi falsa. Então não existe amizade verdadeira, existe por trás uma maquiagem, ou seja, uma persona na qual as pessoas usam para poder, às vezes, ajudar, ou seja, você não ficar chateada. Quando você fala a verdade, as pessoas ficam chateadas, porque as pessoas vivem de máscara. E aí você vira para as pessoas e as pessoas falam que não tem máscara. Eu já fiz um vídeo para você falando de Carl Jung sobre máscara, então essa é a realidade, é a máscara social. E aí, quando ela vai caindo, você vai entendendo essa realidade. Então, nós precisamos hoje, de uma certa forma, ter todos esses conhecimentos, ter todas essas habilidades. Imagina, você às vezes calça um sapato apertado, você fica o dia inteiro ali com os seus pés sendo machucados, sentindo dor para agradar outras pessoas, porque se você colocar um sapato mais confortável, o seu pé, por exemplo, fica mais largo, ou seja, você tem que usar aquilo que é confortável para você, não para o outro. Essas aprovações te tiram do sério e você acaba achando que está bem. Então, nós não buscamos, quando nós buscamos essas provações de outras pessoas, nós acabamos deixando de viver a nossa realidade. Então, na verdade, se você ficar falando tudo para as pessoas, o que você está fazendo, o que você vai deixar de fazer, as pessoas não vão deixar você crescer na vida, porque a partir do momento que você fala, as suas energias são sugadas, são as pessoas que vão drenar a sua energia, e aí você não consegue, e você, como desavisado vai falar um monte de coisa que são as pessoas que são culpadas. Quantas vezes você não fala, as pessoas têm olho gordo? Não tem olho gordo. O problema é você que falou. Se você não falar, ela não vai dar motivo. Se você entrega a chave da sua casa para outra pessoa, ela vai chegar lá e vai bagunçar, vai tirar tudo, vai deixar no lugar. E quando você for procurar as coisas, você não vai encontrar no lugar. E agora eu te pergunto, de quem foi a culpa? Foi sua que entregou a chave. Se você não tivesse entregado a chave, ela não tinha ido lá bagunçar. Agora você está entregando a chave, né? A chave da sua mente para as pessoas. E as pessoas estão indo lá e bagunçando a sua mente. Porque você estava em paz, você estava feliz. A partir do momento que você entregou a chave, ou seja, você entregou o código, as pessoas vão fazer o que ela quer, elas têm acesso. Experimenta dar a sua senha do banco para outras pessoas, para ver o que ela vai fazer, para ver se ela é sua amiga, se ela não vai tirar todo o seu recurso lá, todo o seu dinheiro da sua conta. Então, o que é seu, é seu. Aí muitas pessoas, mas você é egoísta. Não, não é questão de ser egoísta. É questão de você ter o princípio da sabedoria. É uma questão de você está lidando dentro da realidade. Ou seja, quando você age com consciência, com lealdade, você vai ter os seus recursos. E se necessário for, não estou aqui dizendo que a gente não tem que ajudar as pessoas, nós temos que ajudar, mas sabendo quais é a finalidade, não da forma como são alienados as pessoas a qualquer tempo, a qualquer custo.
esse processo de ter, assim, viver em conjunto, viver em sociedade, jamais nós podemos deixar de que isso aconteça. Por quê? Porque nós precisamos, nós somos seres que vivemos dentro de comunidade, trabalhamos em equipe, não conseguimos conquistar algo extraordinário só, precisamos da coletividade, mas quando eu falo coletividade, é no sentido de você pensar nos seus projetos, criar suas mentes, fazer os seus objetivos e plantando a sua semente. É motivo pelo qual, às vezes, você vê uma pessoa que você não dá nada por aquela pessoa e ela está lá trabalhando em silêncio, conquistando as suas coisas, quando de repente aquela pessoa apareceu ali, extraordinária, com todas as suas conquistas. Aí muitas pessoas falam que estava roubando, muitas pessoas falam que estava traficando, ou seja, de todas as palavras negativas que elas não têm coragem para fazer, fala. As pessoas falam, porque fulano cresceu na vida porque não tinha capacidade e roubou. Não, apareceu as oportunidades, pegou os momentos certos. Assim como você, se você nasceu pobre e você continua pobre, é problema seu. Se você nasceu pobre e continua rico, também é problema seu. Quais são as oportunidades? Você aproveitou as oportunidades? Às vezes você estava ocupado no momento que apareceu uma oportunidade disfarçada de problema e você não pegou. Porque as oportunidades, elas não vão vir assim claramente, elas vão vir disfarçadas de problemas. E quando você entende, tem a visão de ótica para entender isso, você aproveita essas oportunidades. Você pode estar em uma janela, duas pessoas estão numa janela, um pode estar vendo o ouro e outro pode estar vendo a lama. Quem é você nesse cenário? Agora você vai esperar que o ouro venha claramente, você encontrar aquelas pedras de ouro. Tem pessoas que encontram as pedras e ainda jogam fora. Certa vez tinha um cidadão passando na praia, andando ali à noite, né, tranquilo. E de repente ele pisou numa sacolinha de plástico ali, né? Aí ele viu aquilo ali, estava meio escuro, viu que dentro tinha umas pedras. Aí ele começou pegando aquelas pedras e ele tinha saído, estava sonhando, ou seja, sonhando assim no sentido metafórico, quais eram os objetivos, o que, que ele queria. Aí ele começou ali, né? Todo aquele, pegou aquelas pedrinhas e começou, né? Essa pedra aqui é o meu sonho de ter uma mansão. Aí jogava dentro do mar. E aí foi indo. Todas essas pedrinhas, cada uma delas, ele tinha um sonho, tinha um objetivo e determinava e jogava. E aí, quando chegou mais adiante, só sobrou uma pedrinha. Quando sobrou uma pedra, ele, essa daqui eu vou guardar, não tenho mais sonho, já tinha acabado, já tinha conquistado assim mentalmente tudo aquilo que ele queria. Já tinha jogado de volta para o mar. E aí ele foi para casa, beleza, dormiu. Quando foi no dia seguinte, que ele acordou, que pegou aquela pedra brilhando, olhou, nossa, maravilhada. Ele foi lá na pessoa que trabalha com ouro. Aí era muito valiosa aquela pedrinha. Só que uma pena, ele tinha jogado todas as outras no mar. Ou seja, aí veio o arrependimento, porque ele teve a chance, teve a oportunidade na mão, mas não soube aproveitar. Assim são as pessoas, estão com as oportunidades na mão e joga fora. Depois fica se reclamando. Quanto essa pessoa não ficou se lamentando pelo resto da vida, porque pegou aquelas oportunidades e jogou fora. Então, na vida é assim. Então, todos nós temos que aprender a aproveitar as nossas oportunidades, mas nós, infelizmente, começamos a criticar, a falar do outro. Então, planeje em silêncio, porque quando você estiver colhendo os seus frutos, é você sabe quais foram as suas dores. Só você que sabe o quanto que você passou, o quanto que foi difícil para você conquistar. Eu sei o quanto difícil foi eu chegar até aqui, eu sei de onde eu saí, eu sei por onde eu passei, eu sei quais foram as noites que eu não dormi, eu sei de todas as dificuldades, as pessoas que me apoiaram e as pessoas que não me apoiaram, que a maioria não apoia os seus projetos, mesmo falando ali, olhando, porque se vocês não entendem, a pessoa que estuda sobre o desenvolvimento humano, a gente tem uma habilidade para a gente perceber o comportamento nós sobre
esse desenvolvimento. Se você fazer um teste do DISC, do HMI, você vai saber quais são o seu comportamento, se você é uma pessoa que está falando a verdade, se você está omitindo, se você é uma pessoa descontraída, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa confiável, todos esse comportamento, as respostas são suas. E, por incrível que pareça, 56% dos nossos gestos, da nossa postura, conta mais do que a fala. A fala é simplesmente 7%. Ou seja, só de você olhar para uma pessoa, só de você começar a dialogar com aquela pessoa, você já entende. Dependendo, mas para isso você precisa ter conhecimento. Você sabe como que a pessoa, só do tom, se ela está te aprovando ou está te desaprovando. Na grande maioria está desaprovando, porque nós somos extintos. Nós somos pessoas que gostam de rir da desgraça, ou seja, do outro, ou seja, tanto faz ser um pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Você está assistindo uma cena de televisão, por exemplo, e aí tem aquelas videocassetadas, digamos assim, você se acaba de dar risada com o sofrimento do outro. É assim ou não é? É desse jeito que as coisas acontecem. E depois você fala que é santo, que é isso, aquilo, e nada, nós somos maldosos por natureza. E aí, quando as palavras é lançada, o estrago está feito. E aí você faz de conta que está tudo certo, leva pelo esquecimento, mas aquela pessoa que foi ofendida não vai esquecer, não vai esquecer daquelas palavras. Tem palavras que são âncoras, tem palavras e tem coisas que fizeram com você ainda lá na adolescência, ainda lá na infância, e você está guardado, principalmente na infância. Tanto é o motivo pelo quais os filhos reclamam dos pais o tempo todo, porque lá na infância bloquearam, falaram que não era para falar, e esses filhos crescem bloqueados. Mas a culpa praticamente é dos pais que querem cuidar dos filhos achando que são príncipes, dando de tudo pronto, e aí esses filhos vão crescer improdutivos, sem saber fazer nada. Nós temos que passar para os nossos filhos as dificuldades, eles fracassar. A partir do momento que ele sabe, aprende a fracassar, ele aprende a se levantar quantas vezes necessário for. Se cair 7 vezes, levanta 8. Mas não, o filho cai, você vai lá, ajuda ele a levantar. Deixa ele lá caído até ele levantar. Certa vez, estava no zoológico, uma girafa ali para dar luz para o filhote, e as pessoas ali, estava uma plateia ali observando aquela cena, de repente aquele filho despenca lá da mãe, que ela é autona, caiu lá no chão, se esbagaçando. Eu não sei se você já viu o filhote da girafa ali, nasce com aquelas pernonas, aquelas patonas grandonas, todo desengonçado, e aí o filhote lá tentando se levantar, e a mãe ali de boa, tranquila, né? Daí a pouco ele se levantou, a mãe veio, deu um coice e derrubou novamente. E aí, né, fez na segunda vez, na terceira, aí todo mundo já ficou bravo com aquela girafa, toda xingando, que mãe maldosa fazer isso e papapá, né? E aí eu sei que foi aquela confusão, daí a pouco o filhote da terceira queda já estava pulando lá para cima e para baixo, já chegou e mamando. E aí chegou um biólogo e começou a explicar para aquela plateia que estava ali presente. Fala, pessoal, eu sei que vocês estão pensando que isso é um ato de maldade, de crueldade. Até parece, mas isso é o treinamento que esses animais passam para os seus filhotes. É da natureza deles fazer isso. Para que eles fazem isso? Para preparar o mais rápido possível os seus filhotes para evitar os predadores. Ou seja, na selva, aqui dentro do zoológico, por exemplo, aqui não vai acontecer isso, porque está de uma certa forma seguro, mas lá nas selvas, eles estão lá expostos a qualquer adversidade, e se eles não fizerem isso o quanto antes, chegam predadores e é uma presa fácil, e quando eles já começam a ter locomoção, a se locomover mais rápido possível, já evita isso. Então, isso é da natureza da espécie, ou seja, cada uma das espécies, cada pessoa, ou seja, cada animais tem a sua natureza. Então a gente precisa entender isso. Foi quando as pessoas entenderam e faz todo sentido.
diferente da espécie humana, ou seja, nós seres humanos precisamos também do cuidamento dos pais, porque não é, ou seja, uma criança para começar a andar vai depender praticamente um ano, mais de um ano para começar a se locomover. Esses outros animais já nascem praticamente andando, ou seja, todo esse processo por causa pela natureza, nós precisamos desses cuidados. Tanto é que existe a pensão alimentícia. Para quê? Porque, segundo os legisladores, a pessoa, uma criança, não consegue ainda buscar suas próprias alimentações, buscar o seu desenvolvimento, então precisa dos pais, dos responsáveis por muitos anos. Então, isso nós sabemos que isso é muito importante. Ou seja, lá atrás, ainda quando eu não conhecia muito bem a legislação penal, eu ficava imaginando como que não pagar uma pensão é diferente, você é um crime inafiançável. Já, por exemplo, um homicídio, um crime afiançável, ou seja, tem várias situações. Aí foram aonde fui ter as explicações, eu fui em busca dos conhecimentos, porque a gente só aprende quando a gente tem curiosidade. Ou seja, o mundo daqui para frente vai ser dos curiosos e dando os curiosos. São aquelas pessoas que têm curiosidade, vão em busca dos resultados. Você pensou em algo e você vai em busca, porque para acontecer algo no universo, primeiro tem que acontecer na mente, para depois acontecer na realidade, ou seja, duas situações que acontecem. Aí eu fui em busca dos conhecimentos e entendi, porque uma criança ela é muito imatura para poder conseguir os seus próprios alimentos, vai precisar de alguém na qual o faça, por isso que tem essa penalidade para isso. E está tudo certo. Então, eu queria nesse vídeo passar essas séries de conhecimento, mas o foco desse vídeo mesmo, o principal é planeje em silêncio. Fique calado e continue plantando a sua semente. Hoje, amanhã e depois. Não desista de seus sonhos, porque se você falar para as pessoas, a grande maior parte das pessoas vai desistir. Por quê? Porque elas vão perder a motivação, elas vão perder o foco. As pessoas, não é por maldade, vão levar você para a zona de conforto e lá é confortável, o seu cérebro vai adorar. Então, às vezes, você precisa se afastar de muitas pessoas. É triste isso, porque são pessoas muito próximas e vão falar para você que você está metido, que você é egoísta, que você não quer a companhia dela. Lógico que você quer a companhia delas, mas você precisa também cuidar de si, aprender a dizer não, se libertar, ser liberto, não ser escravo da própria mente, não fazer o que os outros querem, não ser alienado. Quantas pessoas não estão alienadas no sistema social, no sistema do governo, no sistema da empresa, só faz o que os outros mandam, não tem atitude de dizer não. Ou seja, isso não é libertador. A partir do momento que você entender isso, você vai transformar a sua realidade, você vai viver mais e feliz e também vai agradar as pessoas que estão em volta, ou seja, aquelas pessoas que querem conhecimento, que querem habilidade. Pense no seu progresso, pense no progresso da sua família, mas enquanto você viver alienado, você vai viver de migalhas e você não vai crescer e vai passar uma vida inteira reclamando e lá na frente não tem sucesso. Conheço pessoas que têm vontade de ter as coisas, mas não têm coragem, não reda a palha, só sabe fazer o feijão com arroz, não sabe desenvolver outras habilidades. Se você quiser, tudo que você tem vontade na vida, você conquista. Sucesso não é ter dinheiro, é o que você almejou e você conquistou. É simples assim. Para a pessoa, tem muitas pessoas que acham que ter sucesso é ter dinheiro. Tem pessoas que é tão pobre que só dinheiro tem. Quanto mais tem, mais quer. E nada faz, o tempo passa, ele vai embora e fica tudo aí. Não aproveitou as suas oportunidades. Tem gente que se espelha, tem gente que fica buscando aprovação no carro do que a pessoa anda, na casa que a pessoa mora, na roupa que a pessoa veste. Isso está errado, gente. Isso é você se regredindo. Não meça o seu progresso com regra de outra pessoa. Continue fazendo do seu jeito, que você vai conquistar tudo aquilo que você deseja no momento certo. Mas às vezes você quer
tirar o fruto da árvore no momento errado, no momento que ainda está verde, aquele fruto não vai estar legal, aquele fruto vai estar amargo, vai estar azedo, ou seja, ele tudo precisa do tempo certo. Se você plantou uma semente que vai durar meses, beleza. Se você plantou uma semente que vai durar semanas, está tudo bem. Se foi semente que vai levar anos, está tudo certo. Nós precisamos conhecer a semente que nós estamos plantando, nós precisamos conhecer a estação, nós precisamos conhecer o solo, porque só assim que nós conseguimos alcançar o êxito na vida, em qualquer área assim, tem que ter conhecimento. Agora, a maioria das pessoas fica buscando opinião de pessoas que não têm conhecimento algum. Não sei se vocês conhecem, mas eu acredito porque a maioria das pessoas são médicos, ou seja, tudo quando você chega começa a falar que tal receita é boa, que tal alimento é bom, que isso é bom, que aquilo é bom. Para o organismo dela pode fazer algum sentido, para o seu é outro metabolismo, saia fora disso, procure fazer o que te agrada, mas você fica buscando aprovação. Não estou dizendo aqui que que tudo é ruim que outras pessoas falam, mas na grande maioria isso não faz o mínima diferença. Então siga o seu propósito. Se tá bom para você, faça. Se não tá, fala não e tá tudo certo. Eu sei que vai ter reações difíceis, pessoas que não concordam e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Pessoal, era nesse vídeo, era esses conhecimentos, eram essas informações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.